Oi, bom dia, tudo bem? Eu quero trazer uma reflexão para você. Existe um só legislador, existe um só juiz. Esse juiz é Jesus, esse juiz é Deus. Perceba que na vida de Jó ele não fez nada de errado. Jó ele não errou. Portanto, quando Jó disse, Jó, acho que 2:3 diz que ele amaldiçoou a própria vida, né? Mas antes disso o diabo tinha subido até o reino dos céus e pedido para Deus para tentar Jó, né? E Deus permitiu. Eu sempre li essa passagem, já ouvi também outras pessoas falarem que a culpa era de Jó, porque Jó idolatrava os filhos, né? Ele oferecia sacrifício todas as vezes pelos filhos, temendo por eles, né? E também eu imaginei, foi porque Jó amaldiçoou a própria vida. Ele sofreu de doença, ficou uma semana, né, ali com lepra, e ele não falou nada. Só depois de uma semana ele amaldiçoou a própria vida. Então hoje eu vejo diferente. Eu acho que Jó não errou, cara. Jó não errou idolatrando os filhos, né? Como ele disse, Jó não errou amaldiçoando a própria vida, porque é uma dosimetria muito bárbara, né? Tipo, você passar uma semana ali com lepra, ruim, machucado, doente, e depois de uma semana você reclama. Cara, eu reclamaria acho que depois de 20 minutos, tá ligado? Ainda mais lepra, sua pele cai. Então acho que não foi por causa disso, mas uma coisa aqui que eu quero te falar, que o diabo ele foi atrás de Jó e ele só esperou a frequência de Jó baixar. Ele só esperou Jó ir um pouco mais para baixo, né? Só esperou Jó murmurar uma legalidade, coisa que Deus não viu uma legalidade nele, entende? Deus falou: esse é um homem justo, esse é um homem que me busca, é um homem íntegro. E o diabo foi para acusar, esperando uma legalidade. Você acha que Deus não sabia que ele ia falar? Deus sabe de todas as coisas, tá? Tudo que está dentro do seu coração. E como... Sabe a barbárie, o que aconteceu ali? Uma das primeiras pessoas que chegou para falar para Jó assim, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, foi a esposa dele, sabe? Alguém que era ali para dar acolhimento para ele, para estender a mão. Mas ela não deu acolhimento, ela ficou ali cuidando dele, né? Sarando as feridas dele e tudo mais. Mas olha o que estava dentro do coração dela: julgamento, acusação, entende? E sabe, todo mundo ali vibrou numa frequência muito baixa, e a gente percebe hoje que as músicas ao nosso redor só tratam sobre coisas que são de parâmetros opostos aos valores que Deus colocou. Você pode ver aí, sertanejo só fala sobre infidelidade, funk, só fala sobre promiscuidade, televisão, tudo. Aí você fala: poxa, mas se eu for olhar tudo que vai contra Deus, eu não faço nada, né? Pois é, mas não é esse o maior mandamento de todos? Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo, né? Perceba que, se você ler o capítulo de Jó, é muito bonito, leia. Se tiver a oportunidade de ler, são 42 capítulos, 42, 43. Cara, depois que tudo isso acontece em 2 capítulos, né? Fala que o diabo foi tentar a Jó e tal. Os 40 capítulos seguintes são amigos deles tentando convencer Jó que ele estava errado. 40 capítulos. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Perceba que em seguida o Evangelho trata aqui em capítulo 4 de Tiago, versículo 12, diz assim: só há um legislador, só há um juiz. Quem na vida de Jó ali
apontou o dedo para ele, a esposa dele, os 3 amigos que ele tinha, né? Não eram amigos, na verdade. Talvez Deus tenha feito isso acontecer para mostrar, olha, o diabo deve ter chegado assim para Jó, olha, Jó, você tá sozinho seguindo esse Deus aí, ó. Até sua esposa, até seus melhores amigos estão aqui junto comigo, te acusando, né? E sabe, Jó foi até o fim, né? Todas essas coisas que o diabo coloca, às vezes é para te colocar para baixo, te colocar em parâmetros opostos ao que são as coisas divinas. Perceba lá no livro de Timóteo diz, né, que para você olhar para as coisas do alto, não olhar para as coisas de baixo, né, tipo. E se você ama Deus acima de todas as coisas, você deve fazer isso. Se não der, mesmo que, cara, olha bem pra história de Jó, cara. Olha bem pra história de Jó, o que Jó passou. A própria esposa dele, cara. A própria esposa e os únicos amigos que foram atrás dele. A Bíblia diz que depois deles, nenhum deles estava certo. Deus falou. Deus, o próprio Deus, chegou e disse, ó, todos os seus amigos estão errados, só você está certo. Deus disse que só perdoaria ele se Jó orasse por eles, alguma coisa assim. Então, eu não sou extremamente técnico, também não sou perfeito, ninguém é. Por isso que só tem um juiz, entende? Jó também não era perfeito. E vale atentar algo aqui que Jó falou, eu vim nu para essa terra, eu vou sair nu daqui. Entende? A Bíblia, os falsos profetas, né? Eles tentam vender uma visão triunfalista para você, né? O diabo tenta colocar uma visão triunfalista ali, né? Pô, por exemplo, né? A mulher de Jó chegou e falou, pô, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você tá sofrendo aí, você tá todo zoado, né? Segue outro Deus, um Deus que vai te dar, né? E tentam vender essa visão triunfalista, sabe? Jesus não foi rico. O apóstolo Paulo, ele pode ter sido rico, mas ele pregava a palavra em seguida, ele era esbofeteado, ele era muito machucado, entende? Mas o que eu quero te dizer aqui é que só existe um legislador. Toda vez que alguém chega para apontar o dedo na sua cara, para trazer acusações para você, para te trazer num nível mais baixo, sabe, essa pessoa não é de Deus não, tá? Porque Deus, ele não veio para te apontar o dedo, ele veio para te salvar. E isso foi bem claro pelo filho dele, pelo versículo que ele diz que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda, Deus não vai te apontar o dedo, mas o diabo vai. Porque ele quer te acusar. Olha só a ironia. O diabo é o cara que se rebelou contra Deus. Olha a hipocrisia, né? Ele se rebelou contra Deus. Mas ele quis apontar o erro de Jó. Quer dizer, não faz sentido, né? Qual sentido tem isso, né? Ele chegar e apontar, ele quis ser um pequeno Deus ali, apontando o dedo, porque só Deus é o justo juiz, né? Ele quis ser um juiz, ele quis ser acima de Deus. Quando a gente julga os outros, a gente aponta o dedo. Será que a gente quer ser um pequeno Deus aqui na Terra? A gente está ferindo o mandamento dele? Fica aí para você pensar. Mas muito mais que isso, sabe? A gente vive num mundo que todas as coisas, quase tudo, cara, quase tudo que seus 5 sentidos pode tocar, são coisas, parâmetros opostos ao reino do céu, são raras e honrosas exceções de coisas que nos levam a perto de Deus. Às vezes na própria igreja você não tem, sabe,
Cara, na própria esposa de Jó, os próprios amigos de Jó. Às vezes a própria igreja está ali não pregando um evangelho que prega o amor de verdade, a santidade, mas está pregando ali: você tem que ser rico, você tem que ser próspero, você tem que ter dinheiro, você tem que... No coração de Jó não tinha soberba, cara. Jó não tinha soberba. Jó não era um cara soberbo, sabe? Em todo tempo ele foi... Deus permitiu, sabe? Deus permitiu, e a gente não entende isso. A gente é prepotente, a gente é arrogante, a gente é soberbo, a gente aponta o dedo, a gente julga. Quem nunca julgou? Quem aqui que nunca julgou? Quem nunca que fez alguma coisa que foi contra os valores de Deus? Por exemplo, viu uma pornografia, ficou assistindo pornografia, traiu, foi infiel, sentiu desejo estando casado, mentiu, roubou, destruiu alguém, pensou mal de alguém, odiou, né? Foi total... Ninguém, cara. Não existe ninguém, nem que seja pouco ou muito, sabe? Em questão de adultério, a Bíblia diz que se você só olhar para uma mulher, você estando casado e você desejá-la, e também a mulher, viu? E também a mulher, se ela só olhar para um homem ou vestir uma roupa mais curta, né, para chamar a atenção ali, trazer ali a soberba, alimentar a soberba dentro do coração dele, dentro do coração dela, cara, todo mundo errou, justamente porque só tem um juiz. E você pensa: é porque eu sou ser humano. Não, os anjos também pecaram, os anjos são quase perfeitos, cara, são divinos, mas eles se afastaram de Deus. E quando você se afasta de Deus, você esquece dos princípios que Deus ensina, sabe? Deus ensinou coisas maravilhosas pra gente, e Ele colocou uma salvação muito perfeita, sabe? O diabo, ele tinha tudo lá no céu, cara. Não tinha briga, não tinha ódio, e ele criou uma rebelião, porque algo surgiu ali no coração dele, sabe? Deus não criou máquina, Ele criou pessoas que têm o livre-arbítrio. Ele permite que essas pessoas aqui na Terra façam coisas que são erradas. E talvez ali no seu coração você fale: pô, eu fiz tudo certo, eu não menti, eu não roubei, eu não adulterei, eu não fiz o mal, meu coração buscou o bem, mas mesmo assim eu recebi a recompensa dos maus, assim como Jesus. Prenderam Jesus e soltaram Barrabás. Que culto é esse? Solta a mentira, enaltece o mentiroso, o ladrão, o roubador, o destruidor, e prende o que fala a verdade, o caminho, a vida. Isso é antigo. Há mais de 2000 anos atrás falaram essas coisas. Há mais de 2000 anos atrás chegaram e fizeram esse ritual com o próprio Jesus. Você acha que não vão fazer com aqueles que o seguem? Você acha que aqueles que são hipócritas, que têm o seu coração voltado para a mentira, para o engano, para a morte, para o roubo, para a destruição, para aqueles que são os valores que Deus não aprovou, não vão fazer o mesmo com aqueles que têm o coração puro? São perfeitos? Não são perfeitos, ninguém é perfeito. Se você acha que você é perfeito, você talvez esteja vibrando no mesmo patamar que o diabo, cara. Entende? Se ele se arrepender, beleza. Deus diz que se entregou por todas as criaturas, todas. Quem é você para julgar? Quem é você para julgar os anjos? Quem é você para julgar o seu irmão? Quem é você para julgar o seu próximo? Você não é o juiz. Você não é o legislador. Porque só há um legislador, só há um juiz. Jó entendeu isso, sabe? No final do versículo, no final do capítulo de Jó, Deus diz assim, que os amigos dele estavam errados, só ele estava certo. Então, se você ler os 40 capítulos, você vai ver que vai ser 40 capítulos de 3 amigos falando, acusando Jó, tentando mostrar que Jó estava errado. Cara, que provação tremenda que Jó teve. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus depois deu um dobro para Jó. Posso te falar uma coisa? O que Deus deu para Jó não foi imediato.
sabe? Ele primeiro ali, sabe que estava em primeiro lugar ali com Jó? O temor dele. Sabe quanto tempo levou para Jó ver a promessa dele sendo a recompensa de Deus? Em seguida, depois que ele foi curado? Muito tempo, tá? Anos, décadas, talvez mais de décadas. Quem sabe ele só tenha visto no último dia de vida dele. A gente não sabe, a Bíblia não explicita muita coisa, sabe? Mas entenda. Mesmo que você seja um herói da fé de Jó, que Deus não te recompense, e como Deus não curou Timóteo, cara. O Paulo tinha um discípulo chamado Timóteo. O lenço de Paulo curava pessoas, levantava paralítico, mas Timóteo morreu de uma dor no estômago que ele tinha. Deus não curou a dor do estômago de Timóteo. E quantas pessoas tem aí, estão passando por não exatamente pelo que já passou, mas talvez sim, a gente não sabe. E não estão tendo a recompensa que já teve. Talvez Deus não queira, Deus tenha um plano maior a respeito disso, entende? O próprio Jesus mesmo teve que morrer, sabe? João Batista não ganhou uma recompensa assim, sabe? João Batista morreu por ter recompensa por ter feito bem, por ter feito o que é certo, por ter amado a Deus acima de todas as coisas, entende? Esse é o recado que eu quero passar pra você. E que o seu coração possa se inclinar para as coisas que são do reino dos céus, os valores que são de Deus, sabe? Não precisa muito não, viu? Não precisa muito. Às vezes só de você se afastar de coisas que são valores opostos, já é muita coisa para Deus, tá? Lembra, Deus é amor, Ele te ama muito. Se Ele não apontou o dedo para você, meu querido, minha querida, não tem anjo, não tem homem na face do universo inteiro que possa apontar o dedo para você, viu?